Estamos começando mais um episódio do DevPevCast, o podcast do De Loja para Loja, que hoje é a maior comunidade do mercado automotivo, feito por quem é do mercado automotivo. Então é um prazer estar compartilhando mais um conteúdo com você que vem aqui se reciclar, vem aqui procurar profissionalismo, vem aqui procurar o que são tendências no mercado. E nós fazemos questão de selecionar a dedo quem são os participantes que vêm aqui com a gente. Mas antes de ir para o nosso convidado do dia que está aqui já pronto para trazer o seu conteúdo e tudo que tem de novidade aqui para o nosso mercado, eu não posso deixar de destacar os apoiadores que estão junto nesse projeto, que ajudam com que ele continue e que você receba esse conteúdo semanalmente, quinzenalmente aí. Então, nós temos hoje como apoiador o AutoConf. O AutoConf é um sistema desenvolvido por nós aqui na Beloscar, que tem toda uma metodologia para atender o lojista, pensando em todos os pontos, em todas as possibilidades, fazendo com que a loja tenha mais organização, mais processo, mais venda, que esteja todos os processos na palma da sua mão e que construa uma loja que realmente é profissional. E o AutoConf já está em todo o Brasil, e pode estar aí na sua loja também, se ainda não tiver. Vou deixar nos nossos comentários aqui um link para quem quiser conhecer, chamar o nosso time e conversar com ele. Nosso segundo apoiador é líder nacional em garantias de veículos seminovos. A Gestalto Brasil, que já está no Brasil já desde 2011, a Beloscar está quase desse período fazendo todas as garantias dos nossos carros com eles. Não vivo mais sem, e hoje tem mais de 100 mil garantias ativas rodando no Brasil. Então, case de sucesso fantástico. Um abraço para o meu amigo Felipe, lá, proprietário da Gestalto Brasil, que hoje também não tem lugar no Brasil que não tenha Gestalto Brasil. E eu assino embaixo e recomendo. Como eu sempre falo, a gente só divulga aqui quem a gente realmente conhece e o que a gente realmente usa e sabe que funciona. E por fim, nós temos também como apoiador aqui da nossa imersão e desse podcast, simplesmente nada mais, nada menos que o C6 Auto do C6 Bank. E hoje, representando o próprio C6, eu estou convidando aqui meu amigo Danilo Neto. Danilo Neto, Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Danilo, que é head de negócios do C6 Auto. O Danilo que já tem 30, eu até anotei para vocês aqui, porque 32 anos de mercado. Tempinho já, né? E eu perguntei para ele, pô, Danilo, mas quantos anos você tem, cara? Não foi? Foi. Posso falar? Pode falar. 48 anos. Então o cara tá 32 anos no mercado, começou com 16 anos. Fez pra 17, é isso aí. Não fez nada na vida, então, mas fora do automotivo. Só banco. E ele passou por Aimoré, na época que o Aimoré era líder do mercado, disparado. Anos atrás. Passou pela... Foram quantos anos de Aimoré, Danilo? Foram 17 anos de Aimoré. 17 anos de Aimoré. BV Financeira, quantos anos? 12 anos. Estamos com 3 anos e já, indo pro resolveu quarto ano já. entrar de cabeça desde o início Sim. da C6 Auto, estruturando esse novo produto do Banco C6. Perfeito. E eu vou começar aqui, Danilo, já depois da apresentação, falando uma frase que eu anotei aqui. Você nem percebeu que eu anotei, que você falou ali quando a gente estava tomando um café. Tá bom. Queremos ser o meio e não o fim. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Mas anote, você que está assistindo aí, anote essa frase que para mim fez muito sentido. Queremos ser o meio e não o fim. Foi a frase que o Danilo começou a conversa comigo hoje. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar contigo. É uma Prazer honra para nós do C6 participarmos aqui ao seu lado desse evento. O C6 é o banco, é o caçulinha desse mercado. Temos aí o C6 Auto praticamente com 3 anos de existência.
Mas para nós, eu acho que a gente já nasceu olhando muito para essa questão do desenvolvimento e da evolução do próprio mercado. Porque eu costumo ler o mercado de financiamento de veículos ou o mercado de lojas como um mercado de sucessão, né? E quando você fala em sucessão, você está falando em longevidade, você está falando em sustentabilidade, que é tudo aquilo que a gente acredita. E desde o início, desde os nossos primeiros pensamentos sobre a operação, a gente se posicionou de uma maneira em que a gente iria participar da cadeia do negócio, participar do associativismo como um todo, tudo aquilo, né, além das associações, tudo aquilo que possa desenvolver, né, o nosso segmento, desenvolver os empresários do nosso segmento, e não por uma questão, é desenvolvido total, não é isso. Eu acho que o grande ponto aqui que a gente tem é a evolução do mercado. Porque a melhoria tem que ser constante. Né? Não existe um mercado que você já está no topo e não precisa melhorar. Né? Tudo aquilo que a gente tem de aprendizado de um passado não é o que nos levará à frente, certo? É o que nos trouxe até aqui. Então, o C6 ele tem essa crença e iniciativas como a sua, né, de loja para loja, olhar todo o ecossistema que você tem aqui dentro da sua loja, dentro desse espaço, e tudo aquilo que você fomenta dentro desse mercado, como eu te disse lá fora, você é um agregador, né, e você também é um construtor de sonhos, né, dos nossos parceiros, dos nossos empresários, que conseguem visualizar na prática aquilo que eles podem chegar, podem evoluir, e você está construindo isso, você está fomentando e você está ampliando, né, o nível do segmento de veículos no Brasil, cara. É um prazer para mim estar aqui contigo. E olha que legal, né? Fazer esse podcast na vida real. Talvez o pessoal escute um barulhinho aqui agora. O que é? Uma entrega de carro que estão fazendo aqui dentro da nossa loja. Né? Experiência Espero que financiado pelo C6. Sempre. Né? Tem que ser, pô. E aí a gente pega, né, Danilo, legal você destacar isso, porque na última imersão que a gente fez, a gente recebeu 230 lojistas, 230 pessoas. Não dizer, às vezes em 2 numa loja, 3 numa loja, mais ou menos umas 120, 130 lojas, que vieram de 18 estados diferentes. Impressionante. Né? E é muito legal esse movimento, porque nós não estamos em São Paulo, que é mais fácil para o pessoal ir, né? Nós estamos aqui em Curitiba. E isso mostra quanto que esse trabalho tem feito essa movimentação. Que muitas vezes lá atrás, a gente que é antigo no mercado, né? Tentava falar nisso, né, cara? 32 anos. Eu tô com 41 e eu comecei com 14. Então são 26 para 27 anos. A gente não via, né, essa troca de sinergia entre os lojistas, né? E hoje esse movimento realmente tem, sem sombra de dúvida, transformado a realidade de muitas lojas. Eu fico muito feliz muitas vezes que eu recebo um depoimento de lojistas, como vários que a gente conhece aqui em comum. Não vamos citar um, porque senão vem o ciúme da galera. Né? É isso aí. Mas que, de repente, vieram, participaram de algo assim, consumiram alguma ideia, levaram a melhoraram, né? Sim. E estão colhendo resultado. E o que é legal, compartilhando também. Porque o cara, quando ele recebe uma informação e isso dá certo para ele também vira um multiplicador, né? E por isso, Rodrigo, exatamente assim, quando a gente olha para um passado, é bem o que você trouxe, né? Você olhava, você dizia, porra, como que você consegue reunir, né, um grupo de empresários do segmento para levar uma certa diretriz de desenvolvimento e tudo mais. E é isso que eu falo, como as coisas mudaram e como o mundo evolui. Né? Por isso que para o C6 como banco, a gente não tem o papel de participar dessa cadeia realmente fim do negócio. Porque, na verdade, quando a gente vê vocês, os nossos parceiros, interagindo e buscando desenvolvimento, vocês estão buscando desenvolvimento naquilo que é o papel de vocês no ecossistema, que é vender automóvel, vender com qualidade e olhando para a questão da evolução do próprio segmento, da própria loja. E o nosso papel como banco não é invadir esse espaço. Esse espaço ele é de vocês. Por isso que o nosso espaço, você bem começou ali a conversa falando, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o meio, né? E por que eu acreditei quando vim para cá, é exatamente porque o nosso papel ele é criar experiências que otimizam a vida
dos nossos parceiros e otimizem a vida dos nossos clientes. Simplesmente eu estou buscando otimizar a experiência da operação de financiamento e de vendas de automóveis. Então, quando isso se une ao desenvolvimento e à evolução do mercado que vocês estão realizando em conjunto, nas parcerias que vocês estão fazendo, no final, quem ganha com isso é o cliente final, quem ganha com isso é o nosso parceiro e quem ganha com isso é o nosso mercado. Legal. E o Danilo, eu vou começar aqui, né, trazendo uma situação que você já pontuou, que é um banco jovem. Sim. No Brasil. Sim. Né? É um banco que, na parte de financiamento, são 3 anos? 3 anos. 3 anos. Então, 3 anos. É o bebê do mercado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Começando nessa operação de financiamento. Porque Sim. a gente pega aí as outras estruturas, já vieram migrando de gerações, vamos dizer assim, né? De um banco comprou outro e são estruturas mais antigas, né? Grandes estruturas, boas instituições também, né? Sim. Mas a C6 ela surgiu nesse mundo, né? Sim. Que muito tempo que não surgia ninguém sólido, Exato. né? E a gente enxergava o C6 o quê? É mais um banco digital. Muita gente tem essa visão, né? Sim. E de repente o C6 vem mostrando algo diferente. Então o C6 não é mais um banco digital só. Não. C6... Falando até saindo da financeira um pouco. Não, né? o C6 eu falo com muita naturalidade aqui. O C6 é um banco completo. Né? O C6, hoje ele tem um portfólio de produtos, um portfólio de serviços. Nós temos mais de 30 milhões de clientes hoje. 30 milhões mais de de clientes? 30 milhões com 5 anos de vida. Né? Um banco que, sim, ele nasce de 5 sócios fundadores que construíram. Inicialmente, ele nasce numa visão mais digital. O mindset nosso, ele é um mindset de experiência digital, sim, obviamente, né? Por isso que a gente um banco acredita, mais descolado. é um banco mais leve, né? É um banco que ele não tem estruturas de Já agências. começa que eu fui lá outro dia e não estava todo mundo de terninho e gravata. Não, ali gravata não pode, né? Então, é um banco leve, é um banco... Eu acho que assim, a proposta nossa de mercado, quando a gente chega, né? E eu falo que eu tenho o privilégio, né? Porque as pessoas dizem, pô, você está numa instituição grandiosa que você estava, de repente você assume, você entra num desafio como esse, e é o que eu digo, fui convidado, primeiramente, acho que vale aqui falar do Ricardo Bonzo, Sim. que é o nosso grande head, Ricardo, um abraço para o Ricardo. Um abração para o Ricardo Bonzo. Que já veio de uma instituição também já sólida. Já veio do Itaú, ex-CEO do Icarros, né? Um jovem executivo do mercado, né? Que também trabalhou anos lá na última instituição, trabalhou por muitos anos no Itaú, no próprio Carros, mas ele, quando ele nos fez o convite, ele convidou inclusive a mim, e é um cara que hoje, para mim, além de um parceiro, um grande amigo, é o Toninho, né? Que também grande Toninho. Amanhã ele está aqui com a gente aqui na imersão. Amanhã ele está aqui, amanhã ele está ao meu lado aqui, né? E a gente tem o prazer hoje, inclusive, Rodrigo, de dizer assim, em qualquer instituição, quando você olha, pessoas na nossa posição, como heads de negócio, como executivos, você teria uma distribuição natural geográfica, né? Eu e o Toninho não temos uma distribuição geográfica. Os dois tocam a operação nacional. Pensamos juntos, decidimos juntos, né? E isso mostra que o mundo corporativo ele vai além de algumas coisas, né? E que quando você tem 2 pessoas com experiências vividas em instituições e culturas diferentes, quando elas têm o mesmo pensamento e o mesmo objetivo, as coisas fazem a diferença. E né? sem contar que vocês vêm com, que nem você falou, de escolas talvez diferentes. Sim. E que talvez o conhecimento de um agregue para o conhecimento do outro e vice-versa. Né? A gente costuma dizer que nós somos complementares. Né? Então, acho que o que nós temos hoje e o que me motivou muito a estar aqui, até primeiro é o privilégio, né? Que eu acho que não sei daqui quantos anos a gente vai ter o privilégio de nascer uma operação praticamente do zero. Essa operação ela começou praticamente com o Bonzo, com o Toninho e comigo, praticamente do zero. Nós não tínhamos nem sistema, né? Fomos já para a primeira Fenalto, sem sistema e sem estar em mercado, mercado ainda. Não estava em Curitiba ainda? Não estava. A gente não estava em mercado, a gente não estava operando ainda, mas ali a gente já deixou a mensagem de que a gente estaria nesse mercado. E você trouxe um ponto que, assim, além do C6 ele ser um banco completo hoje, né, a gente consegue ter algumas facilidades
até pela questão estrutural do banco, que a gente entende que seja um diferencial. Vou dar um exemplo prático para você. Pô, você é um parceiro, você precisa de um limite, de uma questão de conta PJ. Né? Na conta PJ, em qualquer outra instituição de grande porte, você tinha uma série de alçadas e escalas ali. Hoje não. Hoje nós temos lá ao nosso lado a nossa gerente Sueli, a nossa head ali de PJ, que está praticamente 100% focada no negócio de autos. Então, isso faz com que as coisas se otimizem, sejam mais rápidas. Então, a gente pode oferecer, além do financiamento de veículo e o nosso atendimento, a gente pode oferecer os produtos e serviços para os nossos parceiros, olhando a expansão do negócio deles também. Solução certo? Como um banco como um todo, completo. Né? Desde empréstimo até pagamento de conta, tudo. Exatamente. Então, o C6 ele é um banco completo. A gente, como C6 Auto, a gente vem para o mercado realmente com essa visão de que assim, os nossos aprendizados sobre o passado nos levarão a um futuro de conquistas, a depender da forma como a gente enxergou. Né? E isso, para mim, é o maior valor. Quando a gente começa que nós não somos meio, nós somos meios e não somos o fim do negócio, essa é a mensagem principal que o C6 tem para passar para o mercado. A gente vem aqui para participar do ecossistema como um todo. A gente vem aqui para participar do desenvolvimento do mercado, a gente vem aqui com um time, e aí você vai dizer, pô, por que o C6 em tão pouco tempo chega no patamar que chegou? Nós somos um banco hoje que nós temos mais de 13 bi de carteira. Ou seja, você já incomoda bancos que estão há muito tempo no mercado. Né? Temos mais de 13 bi de carteiras, temos uma produção já acima de 1 bilhão mês. Né? E aí, qual é o segredo de tudo isso? Né? O segredo de tudo isso, primeiro, foi a escolha das pessoas. Né? As pessoas que nós trouxemos, nós buscamos as pessoas mais qualificadas do mercado, até porque para você iniciar uma operação do zero de maneira sustentável, você tem que buscar o que tem de melhor. Né? E aí, com tudo isso, a gente conseguiu formar um ambiente relacional, por isso que eu digo que o C6 é um banco completo e não digital, porque senão a gente ia ficar aqui só nessa experiência digital, e não é isso. Então, a mensagem que a gente tem para passar para o mercado é: a gente acredita nas relações, porque foi o que nos trouxe até aqui como mercado, e elas são parte fundamental da sequência do banco. A única diferença é que as experiências que a gente vai criar vão facilitar e otimizar principalmente o processo de vendas do parceiro e o nosso processo de financiamento. Um exemplo prático aqui de que nós somos meio e não somos fim. Acho que essas coisas... A gente tem que pôr aqui o exemplo. Né? Sim. A gente lançou... nós somos o banco pioneiro a lançar uma experiência 360 graus via WhatsApp, desde a originação da proposta, da simulação da proposta, até a aprovação final da proposta. Aí você diz assim, o que isso pode mudar? Né? O que muda é a flexibilidade que o seu vendedor tem de fechar uma venda. Então, a venda muitas vezes... Ele vai completando ali, eu já vi uma simulação se fazendo, ele vai completando ali os dados do cliente, tudo. Já vem se está aprovado, se não está aprovado, e já mata ali. São coisas que parecem simples, né, Rodrigo? Mas você fala assim, pô, você está num almoço com um cliente seu, você está fechando algum negócio ali, pô, você tem condição de dar aprovação para ele no momento do almoço, você tem condição de fazer com que o seu vendedor ele não tem que ficar num ponto fixo, porque a dinâmica do mercado não é só o ponto fixo, é o quanto ele pode ser flexível dentro desse mercado. Sim. Então, a gente criou essa experiência, né? Ela é 100% via WhatsApp para 100% dos vendedores credenciados com o banco. E acho que um outro diferencial que prova que a gente é meio e não é fim é o nosso Pix 24/7. Então, qualquer pagamento que você enviar, qualquer hora do dia, que ele esteja completo, lógico, obviamente, né? A formalização, a formalização estando ok, nós pagamos a qualquer hora da noite, o cara na madrugada, se quer fazer, parte da manhã, primeiro horário. Então, tudo isso é para facilitar, né? Situações que acontecem num final de semana, num domingo, tarde da noite, que você está vendendo um carro, você quer ter a segurança de vender o carro, já sair com gravame, já sair com valor em conta, está ali, a gente está fazendo isso. Então, um pouco disso que a gente está trazendo hoje é essa experiência. E outra coisa também, Rodrigo, que eu acho que é importante falar, é a questão de como que a gente trabalha produtos, né? Porque vai dizer, pô, tá bom, você é um banco que só facilita, mas você não vai trabalhar com produtos? Não, a gente trabalha com produtos, né? A gente tem o SPF, a gente tem... SPF, para o pessoal entender, é o Seguro Proteção Financeira. Seguro Proteção Financeira, né? Nós temos um SPF, nós temos agora uma assistência veicular, que é uma parceria com a Carglass, né? Que nós acabamos de lançar
também no mercado, né? Que, pô, de certa maneira que a gente está conseguindo trazer uma segurança para o cliente final durante o financiamento, dando essa possibilidade para ele, né? O nosso AP, que é o parcela premiada que a gente fala, que você poder participar de sorteios, né? O próprio cliente consegue participar de sorteios, né? A parte de seguro de vida e tudo mais em vida, né? Legal. Então tudo isso gera uma vantagem. Só que qual é a diferença quando eu falo meio e não fim? Eu não tenho que te exigir isso. Sim. O meu produto tem que se vender. Sim. E o meu time tem que ser qualificado para vender. E o seu vendedor, ele não tem pode que ser goela abaixo, né? Ele tem que, exatamente, ele tem que vender porque ele acredita no produto. Sim. Ele acredita na parceria. Sim. E quem sou eu para querer impor uma situação de venda que é a sua venda final, Sim. certo? Então, a gente tem um respeito muito grande, independente de nós termos as nossas metas, objetivos financeiros com relação a produtos, mas o que a gente busca, na verdade, é não interferir na sua decisão simplesmente por uma imposição. Não faz parte do C6 um processo desse, entendeu? Até porque o vendedor, por exemplo, ele precisa vender um carro que já é um produto de alto valor, né? Sim, sim. E muitas vezes você vender, por exemplo, um seguro ou vender um serviço, ele é tão difícil a venda quanto vender um carro, né? Exato. E se você não tiver um vendedor bem treinado para isso, né? A única forma que ele vai ter de vender é tipo enfiar água abaixo. E isso a gente sabe que é uma política que não funciona muito bem. Não funciona, né? e isso não é uma coisa que tem que se impor, Rodrigo, porque assim, eu acho que a gente tem que tratar esse negócio no mercado realmente como segurança da carteira e sustentabilidade. O que a gente tem que olhar como negócio é o que você, como empresário do segmento de veículos, tem de ganhos quando você gera uma carteira com um seguro específico que pode proteger o seu cliente final de uma situação que ela está adversa à saída da loja, né? Você tem um pós-venda aqui que é muito importante, ninguém está livre de acontecer alguma situação diferente depois da venda, certo? E, Danilo, eu tenho uma outra pergunta agora dentro desse escopo que ela é provocativa também. Pode, vamos lá. Até para o pessoal aqui que é do mercado, importante. Tem muita gente que se pergunta, né? Sim. E, então é o seguinte, cara, você falou aqui que nasceu há 3 anos, né? Já vi que trouxe profissionais que têm perfil e característica para estar na frente do negócio de solidez, né? Porque perfeito. Você o mínimo que você ficou foi 12 anos em outra instituição. 32 anos de mercado. É minha terceira agora instituição. A terceira instituição. Exatamente. O Toninho provavelmente é muito parecido. Sim. Bonzo também. E além do Michael, que está aqui com a gente, que está nos bastidores aqui. Né? Tem a Patrícia, que é a nossa gerente. Mas, e o C6? Quem que é o C6? Quem que fundou o C6? Da onde que é? Quem que faz parte do C6 hoje? Então, o C6, conta para nós. O C6 ele é fundado de uma união de 5 sócios, né, que vieram oriundos do BTG Pactual. Né? Hoje, esses sócios iniciaram praticamente com um escritório, um banco digital, né? E foram evoluindo essa experiência digital e conseguindo ampliar o nível de clientes e também uma coisa que é muito importante, que é a qualidade da carteira do C6 desde a sua origem. A gente tem uma inadimplência praticamente, e não só no C6 Alto, mas como um todo, praticamente 50% do que o mercado pratica. Então, a gente traz uma operação sustentável. E Poxa, com isso é como uma instituição que ainda no começo era conhecida como um banco digital. Exatamente. Acho que imaginou que o banco digital ele talvez tenha um risco superior, risco maior, né, do que um banco tradicional, por Mas exemplo, é aí que está o ponto. O grande desafio que a gente tinha principalmente, através de uma experiência digital, você cuidar de alguns detalhes para evitar, para mitigar esses riscos, né? Por exemplo, a nossa assinatura hoje é a biometria facial, né? A sua biometria é sua assinatura, eu não tenho que pegar uma assinatura digital sua, né? Então, por trás de tudo isso, você tem toda uma questão de segurança envolvida e que ela consegue, né, mitigar o risco. E isso fez com que o banco ele tomasse proporções, chegamos a atingir 10 milhões de clientes ali atrás e em julho de 2021, o maior banco privado do mundo, JP Morgan, entra com a participação no C6. Né? Naquele momento de 40% de participação. Né? E aí esse negócio continua a avançar. Né? O banco, desde o ano passado,
O banco já vem dando lucro, né? Que então, legal, cara, em pouco tempo. Em tão pouco e tempo. É 3 anos de financeira. 3 anos de C6 alto e 5 anos de banco. 5 anos de banco. 5 anos de banco, né? E geralmente esses projetos grandes assim, eles começam, em muitos casos, a gente vê começar a dar lucro 10, 12, 15 anos depois. Exatamente. Né? E um exemplo claro é o C6 alto passou a dar lucro no mesmo período que o banco passou a dar lucro. Caramba. Com 3 anos. Então, você vê que a gente nasceu, né, de uma operação muito sustentável, até porque quando você olha também para o nosso sócio, que é o maior banco privado do mundo, existem coisas com relação à governança e à imagem que a gente não abre mão. Sim. Um exemplo para você se você procurar qualquer anúncio do C6, nós não temos letras miúdas nos nossos anúncios. Nenhum. Essa é uma mensagem a mercado de que a gente é transparente naquilo que a gente faz com os nossos clientes. Sim. Seja a informação benéfica ou não dá para trabalhar com letra minúscula. Então, são coisas da nossa cultura. E aí, o JP agora fez mais um outro aporte, tem mais 6% de participação, está com 46% hoje. É uma 54% ainda são dos fundadores. São dos fundadores. Né? Que bom. E muito disso é o quê? É uma mensagem a mercado de que nós não viemos aqui simplesmente de passagem. Né? Porque quando você lança uma instituição financeira, você lança um segmento de veículos, tem-se um ponto de, é mais uma aventura, qual é a estrutura de tudo isso? Não. Nós não somos olhando apenas com uma visão de C6. A gente faz parte de um conglomerado onde o maior banco privado do mundo é parte social da nossa instituição. E isso na verdade, o que nos possibilita, que eu acho que é um ponto importante? O fato da gente não ter uma estrutura, por exemplo, predial, com agências. Né? Nós temos hoje 3.500 funcionários, nós temos 3 prédios apenas, quando você olha dentro do todo, né? E tudo isso, né, com uma captação diferenciada, com uma estrutura enxuta que é a que nós temos e eficiente como a que nós temos, nos possibilita trazer condições melhores para os nossos clientes finais. Então, essas situações é que fazem com que o C6, em tão pouco tempo, já consiga trazer tantos diferenciais para o mercado. O legal dessa composição, você me explicando, é que, por exemplo, a gente já entende que vem um banco americano, de uma cultura completamente diferente do Brasil, né? Talvez não tão tolerante a inadimplências, a golpe, a coisas assim, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, né, a gente acontece. Recentemente teve o caso lá do que ficou muito evidente, do senhor, que a sobrinha tentou comprar o carro, fazer um financiamento com a pessoa morrendo lá, né? Que é um caso que ficou muito explícito, mas acontece situações nesse sentido, né, toda hora. Porém, né, você me trouxe aqui que tinha 5 sócios que faziam parte do BTG, que é uma gigante, né, do Brasil, que tinham todo o conhecimento e montaram essa estrutura pensando já no cenário nacional. Exato. E aí, quando vem esse banco americano, ele já vem comprando também parte, com certeza, desse know-how, né? Desse conhecimento. Né? Então, essa união de podemos falar como banqueiros, né? Brasileiros com americanos, com certeza traz uma solidez muito grande para vocês. Traz uma solidez, né? E eu acho que o mais importante é o que a gente pode agregar, né? Quando você fala de grandes estruturas, né? Essa experiência digital que o C6 tem é o que torna leve toda uma operação, né? Eu acho que a união desses 2 fatores, né, que é a segurança, a credibilidade, né, do JP, juntamente com o C6, com a forma de fazer, por consequência, vem gerando uma operação de grandes resultados. E aproveitando até o ponto que você citou com relação a mercado, com relação à fraude, o Rodrigo, eu acho que é importante aqui também a gente deixar a nossa posição, né, e os nossos pontos sempre de atenção com relação a isso. Como eu digo, o mercado de veículos é um mercado de sucessão. Sim. E a gente tem alguns cuidados básicos e que a gente vem fazendo questão de fomentar, porque não é simplesmente gerou uma fraude, né? A gente tem que entender sempre que assim, o banco, né, é sócio do parceiro como o parceiro é sócio do banco. O parceiro ele é um correspondente bancário. Exatamente. Né? Ele está participando da operação. Né? E tem algumas coisas que elas são muito simples e que infelizmente ainda acontecem, mas eu acho que é importante a gente alertar o proprietário da loja muitas vezes, que é principalmente a questão de
todos os lojistas são credenciados, ok? Para poder operar no nosso sistema, são nossos correspondentes bancários. E dentro desse processo você tem um master e você tem as pessoas a quem ele delega essas alçadas, certo? Tem que se ter um cuidado bastante grande com essa questão de senhas. É um negócio muito grave que acontece, Rodrigo. E assim, no final, isso vem uma dor para o empresário, para o dono, né? Porque você não consegue entender o que está por trás de um negócio e, de repente, você está com uma situação de risco e, quando você vê, já está envolvido o proprietário da loja sem que ele saiba. E aí você vai entender, dentro disso, essa escala de confiança de ceder uma senha, por exemplo, que, para mim, sempre digo, pessoal e intransferível. Sim. Mas... é uma senha de banco. Cara, exatamente. Porque você está fazendo um financiamento dentro de uma instituição bancária. Exato. Se você libera a tua senha para um parceiro ou para um amigo, você está liberando. É a mesma coisa que se estivesse liberando a senha do banco. Exato. Né? E, Rodrigo, hoje vocês, como empresários do segmento, e todos os empresários que estão aqui assistindo, vocês hoje conseguem fazer com todas as financeiras o autosserviço, por exemplo, a experiência do pagamento. Então, isso é uma coisa que ela está muito na mão do parceiro hoje, que não era lá no passado. Então, quando o lojista ele cede a senha para alguém e gera esse negócio, você está dando a condição da pessoa fazer algo que pode prejudicar... Que talvez você não faria. Que não faria, exatamente. E os cuidados que você teria e que talvez alguém não terá. Sim. Então, meu ponto aqui é sempre assim, eu acho que é um grande alerta. A gente tem exemplos de grandes parceiros no Brasil que passaram por um cenário como esse, tiveram uma atitude correta de resolver antecipadamente, de denunciar, de lutar contra aquilo, porque também é uma coisa que eu acho que a gente não pode ser totalmente leniente numa situação como essa. Eu acho que a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto para que isso não aconteça, né? Mas eu concordo com você que assim, um dos pontos de desafio do nosso país é essa questão da fraude. E a fraude digital vem ampliando, mas acho que como segmento aqui, a mensagem que eu deixo vamos ter cuidado com o ponto da senha, que eu acho que é um ponto dos que mais é relevante hoje e que mais geram fraudes dentro do mercado. Porque eu imagino que quando você toma todos os cuidados, o risco de fraude vai lá para baixo. Né? Com certeza. Vai lá para baixo. E assim, né, Rodrigo, é o que a gente diz. Não adianta a gente não tratar aqui um negócio de uma loja. Cada loja é uma unidade de negócio dentro de qualquer banco. E cada loja ela tem um resultado. Você tem o seu resultado como loja e você tem o resultado para mim como banco. E, inevitavelmente, né, para que a loja tenha as vantagens, né, que são necessárias e as melhores condições, inevitavelmente, ela tem que ser uma loja que gera resultado dentro desse negócio. Sim. Então, quando o empresário olha para esse tipo de negócio, ele tem que ser um inconformado. Lógico. Porque, na verdade, ele está olhando para as vantagens, né? Porque isso aqui é igual um credit score, né, cara? Sim. Se você vai fazendo atitudes positivas, consequentemente, você vai colher isso. Isso te diferencia do mercado. Como da mesma forma que alguém que não preza por isso passa a ter algumas dificuldades adicionais. Né? Eu até achei bacana esses dias uma explicação que talvez não seja bem assim, né? Mas mais ou menos eu acredito que deve ser, que eu estava conversando com um vendedor nosso, dando uma orientação para ele, falando sobre isso, sobre o valor da parcela dos clientes. Né? Que quando você vai fazer um cadastro de um cliente, do meu ponto de vista, lógico que tem vários outros setores, mas você tem 2 pontos fortes para poder conseguir uma melhor taxa para o cliente. Primeiro, é óbvio, que é o score do próprio cliente, do CPF dele. Né? Mas também tem o score da loja. Né? Eu imagino que se você tem uma loja que tem 0% de inadimplência e outra que tem 3% de inadimplência, é diferente. A taxa vai ser melhor para aquela loja que tem 0%. Então, ele consegue oferecer uma taxa melhor, inclusive, para o cliente, aumentando a possibilidade de fazer a venda. Exatamente. Né? Fazer uma venda com maior rentabilidade, fazer uma venda mais sadia, fazer uma venda que o cliente saia mais satisfeito, porque conseguiu pagar um valor de juro menor. Né? É isso. Faz sentido isso? Faz totalmente o sentido, Rodrigo. E assim, eu acho que a gente, a cada dia, é por isso que eu sempre estimulo, tem uma coisa que eu sempre falo, que aí eu sei que você também acredita muito nisso. Né? O mercado de lojas tem uma das situações, uma das bases mais ricas deste mercado, que é a sua própria base de clientes. Cara, essa base de clientes, cara, bem explorada, e eu estou dizendo para você como um banco que acredita no quê? Eu acredito em que os meus 30 milhões de clientes
podem fazer parte da sua base também amanhã. Sim. Então, eu acho que aqui nós temos 2 ganhos, né? Como instituição financeira, como a gente consegue trabalhar melhor a sua própria base de cliente, e você é um fomentador dessa experiência com o cliente final, principalmente no pós-venda, né? E como que a gente pode agregar tudo isso? Então, se você constrói uma base boa, o seu cliente tem crédito. Em contrapartida, eu te darei um volume maior de pré-aprovados. Consequentemente... Só para você ter uma ideia, Danilo, como eu trato isso com a relevância necessária, é o seguinte. Sim. Então, vou até falar olhando lá para o lojista, porque é o seguinte, olha, vou falar aqui o meu exemplo. Eu tenho uma loja de carros em Curitiba que tem 34 anos de mercado. Aqui nós temos um espaço com 12 mil metros quadrados, com mais de 200 carros em estoque. E todo esse espaço, toda essa loja, todos esses veículos, no meu ponto de vista, não valem nada perto do valor da nossa base de dados. Porque a nossa base de dados ela foi construída não só com quem comprou ou não comprou. Ela tem quem veio até aqui na loja, quando que ela veio, se deu negócio, se não deu negócio, por que não deu negócio, se o cliente queria fazer um financiamento, se ele não queria fazer um financiamento. E hoje eu gero a maioria dos nossos negócios usando o quê? A nossa base de dados para fazer um trabalho de marketing com ela, fazer um trabalho de prospecção com esses clientes, fazer um trabalho ativo, não só ficar ali esperando o cliente vir atrás da loja. Então, a base de dados, a sua base de dados, ela tem um valor gigantesco. E eu quero frisar isso porque eu vejo que tem muito lojista jogando fora a base de dados. O que eu falo jogar fora? Você recebe um lead, o cliente comprou, beleza, ele entra lá para o teu negócio. Ele não comprou, nunca mais ninguém entra em contato, é como se ele não tivesse existido. Ou seja, você pagou para ter aquele vídeo, ou seja, fazendo um anúncio no Facebook, no Instagram, em um grande portal ou numa rádio, onde que você estiver anunciando, você custou caríssimo para trazer uma oportunidade de negócio e aí você jogou fora. Né? Então, conserve o banco de dados. Quando a gente fala assim, o CRM, é importante o CRM, cara... Não vejo hoje como uma empresa crescer e durar anos com solidez sem ter um mínimo de um trabalho consciente com uma base de dados e um CRM ativo. E eu concordo, Rodrigo, assim, a gente está num mundo, né, um mundo de dados. Né? A evolução da nossa sociedade, a evolução do nosso mundo, ela está pautada em dados. Então, não dá para a gente ter uma crença de que apenas o ponto de venda você consiga participar dessa cadeia com a qualidade que é necessária. Até porque o tempo das pessoas hoje é diferente do que nós tínhamos no passado. Com certeza. Né? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar mais ao cliente. E quando você consegue construir uma relação constante de fidelidade com ele, pós-venda ou pós-presença dentro do seu ponto de venda, o resultado é melhor. E mais do que isso, tem um outro ponto que eu queria trazer sobre dados, que eu acho que é importante. É assim, hoje, uma aprovação de crédito, por exemplo, eu vou dizer para você, as instituições financeiras hoje têm um birô de dados que elas captam todas as variáveis necessárias para uma tomada de decisão. Uhum. Né? E existe um erro que às vezes acontece, que é o vendedor ou quem está preenchendo a proposta querer mudar o dado ou ampliar o dado de uma maneira que ele não deveria ser. Aquela coisa que tinha antigamente, né, que a gente via no papel ali. Você inventava a profissão. Aposentado. É isso aí. Cara, não tem como. Né? Hoje em dia, o melhor cadastro é o cadastro correto. Uhum. O melhor cadastro é a realidade. Porque para nós, hoje, o que interessa é muito mais que os dados batam do que dados que não batem. Então, às vezes, a criatividade ou a necessidade da venda, de alguma forma, uma emoção maior do que é necessária, faz, às vezes, um parceiro perder um negócio simplesmente porque ele entrou numa expectativa ou numa ansiedade sobre algo e ele acabou contrariando uma base de dados. Então, o fato de você contrariar uma base... E aí o cara achou que ele estava promovendo o status do cliente. Exato. E, na verdade, talvez o status que o cliente tinha já era o suficiente e o cara fala, puta, mas talvez não seja nem isso aqui, né? Então, na dúvida, não faz, né? É isso. Então, porque na dúvida, eu acredito que quando você está a fim de conceder um crédito, sim, se tiver dúvida, você não faz. Não faz, exatamente. O dinheiro está aqui, né? Eu vou liberar esse crédito? Não só não faz, Rodrigo, não só não faz, Rodrigo, como não
nós não temos tempo hoje, olhando a dinâmica de mercado, Pelo para volume. procurar uma situação diferente do que está errado na origem da informação. Então, quanto mais correto for, mais otimização você tem, mais venda você tem, mais aprovação mais rápido você terá. Falar em dado, Sim. né? Eu tenho aqui uma informação, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal da Fenalto e eu tenho alguns dados aqui recentes, né? Nós estamos aqui começando, por mais que o episódio vai daqui uns dias, né? Sim, Mas sim. hoje é início de novembro, né? Perfeito. Então, eu estou com os dados aqui em primeira mão do resultado de usados, né? No mercado, né? E eu vi que no mês de outubro, né? O mercado de veículos usados cresceu no Brasil, Sim. 8,5% em relação a setembro. Certo. E o que mais me assustou é que foi 17% a mais do relação ao que ano anterior. outubro do ano anterior. Ou seja, né, antes até de eu fazer a pergunta para você, eu vou colocar assim, ó, se você não vendeu bem em outubro, provavelmente tem gente que vendeu, então talvez você tem que rever como que foi tuas campanhas, qual que foi tua estratégia, como é que foi, né? Porque talvez a fatia da tua pizza diminuiu, né? Agora, esse número que eu estou te passando aqui, Danilo, ele corresponde também com o resultado, por exemplo, do mês de outubro em financiamento, em volume de financiamento também? Ou a quantidade de carro que foi vendido não reflete em relação aos financiamentos? Não, ele corresponde ao crescimento. Tá. Óbvio que na nossa situação nós somos uma operação em expansão, então o crescimento ele acaba sendo superior, Tá. né, olhando a nossa operação, mas de um modo geral o mercado cresceu na mesma proporção. Na mesma Então, proporção do financiamento. Exatamente. Então confere. Confere, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem a dizer é exatamente o que você acabou de colocar para os nossos parceiros, né? Então, se o mercado está acontecendo, é importante você atuar e trabalhar na dinâmica desse mercado, porque negócio tem e nós, como instituições financeiras, percebemos a mudança do mercado nesse momento do ano. Quando você compara com o mesmo período do ano passado, você consegue ver uma volumetria muito diferente do que era. Isso que nós estamos falando do mês que teve eleições municipais, Sim. que a gente sabe que tudo que é externo, que tem, acaba atrapalhando um pouco, né? Sim. Então, vamos falar precisamente do carro usado, né? Sim. Como que o banco vê, lógico que ninguém tem uma bola de cristal aqui, porque por mais estudo que a gente faça, às vezes muda, né? Sim. Acontecem situações. Mas então, existe um certo otimismo para a produção de financiamento e de venda de agora para o fim do ano, por exemplo, em 2024 ainda? A gente tem sim uma proporção de evolução. Aí, obviamente, que Lógico que nós temos taxa aqui de tem taxa Selic, que sobe, pode não ter uma sobe. variação de taxa. Você pode ter os efeitos que são extraordinários ao negócio. Mas hoje, os nossos analistas, de um modo geral, não enxergam uma ruptura grande nesse cenário. Então, Rodrigo, a gente entende que o mercado desse ano ele segue nessa volumetria. Até porque final do ano, geralmente, o pessoal tem motivações a mais, né? Exatamente. Tipo, vontade de passar o carro tem novo sempre uma no final do disposição ano. maior. total. Tem as questões sazonais que vão gerar agora um crescimento. Novembro e dezembro normalmente são recordes nesse sentido. Sim. E quando a gente fala de Brasil, Rodrigo, a história do Brasil e a história que nós temos de mercado, os anos que nós temos de mercado, acho que nós passamos por tantas situações, né? Mas o brasileiro em si e o empresário do segmento de veículos e os bancos são altamente resilientes no mercado como o nosso, né? Então, o que eu posso dizer para você é que assim, o C6 nesse momento, independente do cenário ou qualquer situação que venha a acontecer, tanto positiva ou não, o C6 tem um papel fundamental, tem uma obrigação de manter esse mercado aquecido ao lado dos nossos Então parceiros. você está mais com um viés de liberação de crédito do que Não. de segurar o crédito. Exatamente. A gente hoje não está vendo nenhuma perspectiva nesse exato momento que seja contrária a questões de crédito. É lógico que, como o Danilo falou, nós estamos no Brasil, hoje nós estamos gravando isso aqui no dia 7 de novembro, né? Até então, a estratégia é
ir para cima. É ir para cima. Não é segurar. É seguir. Né? E até porque, assim, o nosso caso ainda tem uma diferença, que nós somos uma empresa em expansão. Né? A gente está no segmento de usados, a gente acabou de entrar no segmento de motocicletas, a gente está entrando também no segmento de concessionárias, né? Devemos fomentar outros segmentos. Então, como a gente está em expansão, né? A gente sente um pouco menos essas variáveis. Mas acho que o que vai manter tudo isso sempre, Rodrigo, é a melhor tomada de decisão da instituição e a inadimplência. Né? Eu acho que a inadimplência é a base de tudo. Só que hoje o que a gente pode dizer, olhando como C6, que a nossa inadimplência é praticamente 50% do mercado. Então é sinal de que a gente também encontrou um nicho correto, escolhemos também os parceiros corretos para estarem ao nosso lado, para que a gente consiga criar uma carteira saudável. Então ela está saudável. E falando dessa expansão, quando eu conheci a operação do C6, vocês eu já conheciam, né? Mas lá na primeira Fenalto, que você falou que vocês foram com stand ainda sem, né? Como você falou aqui, sem estar operando sistema, ainda, né? Sistema. E naquele momento, acho que provavelmente você deve ter começado em São Paulo, né? Sim. E depois você foi passando para outras regiões, né? Hoje o C6 já pode falar que está em todas as regiões do Brasil? Praticamente, o C6 está praticamente em todas as Norte, regiões do Brasil. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, tudo. Exatamente. A gente nasce em São Paulo e Sul, né? Inicialmente, né? E parte para os outros mercados. Hoje a gente tem uma operação bastante relevante em todas as regiões do país, com uma equipe totalmente preparada para atender todas as regiões aí, de atendimento de expansão nacional. Eu tenho que deixar aqui meus parabéns pelo trabalho Obrigado. que vocês vêm fazendo, Obrigado. porque a gente sabe que é um mercado já... Não é fácil entrar em mercado consolidado. Sim. Né? É lógico que com conhecimento, recurso e as pessoas certas, foi o que vocês fizeram, né? Vocês já estão fazendo esse barulho aí que vocês estão fazendo, e um barulho bom, não é aquele barulho de loucura, né? É o barulho de estar no lugar certo, que nem você falou, com inadimplência boa e já está rodando aí em todo o Brasil, né? Então, parabéns, né? Obrigado. Parabéns não só ao Danilo, mas a todo o time da C6, né? Que eu tive o prazer de estar lá. Já, acho que foi algumas vezes com a gente. Umas 3 vezes eu estive lá com vocês. Né? Sempre um ambiente muito gostoso, um clima legal. E fica muito claro lá que os valores de vocês estão tudo estampados em cima das mesas. Né? Eu achei legal aquele quadradinho que vocês têm em cima da mesa, da cultura organizacional. Exatamente. Então, tudo que vocês falaram desde o primeiro evento que eu vi você e o Toninho trazendo exatamente o que você está falando aqui, né? Perfeito. Então, isso mostra o quanto vocês realmente estão determinados e focados no propósito da instituição, né? Como um todo, né? Eu agradeço, Rodrigo, o reconhecimento. Para nós é muito importante. Acho que por onde nós passamos, a gente recebe mensagens bastante positivas, principalmente com relação ao respeito ao nosso time, né? As pessoas que estão aqui, né? Nós estamos com o Marco, que é nosso regional, tá? A Patrícia, que é nossa gerente aqui da região nesse momento. Mas eu acho que um dos nossos grandes segredos, na verdade, eu acho que é esse lado relacional e as pessoas realmente que nós trouxemos. E desde o início, eu acho que mais do que nunca, como você citou, poxa, vocês chegaram até aqui, mas quando você olhou aquele quadradinho em cima da mesa, você acaba conectando, né? Então, tem situações simples, por exemplo, a autocracia, né? Aqui nós estamos falando de sentimento de dono, aqui nós estamos falando de pessoas que construíram uma operação do zero, uma operação que nos primeiros meses de operação, a gente tirava biometria no notebook. Né? Tava então, quase pedindo para pôr um fax nas lojas. Impressionante. Cara, então são experiências vividas, né? Que hoje, quando a gente olha a operação como está, a leveza que está e os avanços que ainda estão por vir, nos deixa muito confiantes de que a gente é uma instituição que, além de ter vindo para ficar, a gente é capaz de agregar muito valor a esse mercado. E, novamente, a gente quer participar da cadeia, a gente quer participar do ecossistema desse negócio. Quer ser o meio, não o fim. Nós queremos ser o meio, não o fim. Então, eu sempre volto nesse assunto porque a gente, de fato, o nosso grande interesse é a continuidade e a evolução do nosso segmento. Eu vou falar o porquê agora no final, né? Que essa tua frase eu quis trazer por primeiro e eu não te falei por quê. Sim. Foi ou não foi? Foi, exatamente.
Porque é o seguinte, eu vou olhar para você e para a galera que está lá, né? Às vezes cada um tem um foco dentro do negócio. E eu tenho também um valor muito pesado aqui comigo, que é o seguinte, que eu prezo pela independência. Eu quero ter bons parceiros, mas eu busco sempre ser independente. Eu acho que a dependência, ela não é favorável. Perfeito. Nem para quem está dependendo de uma instituição e nem para a instituição. Perfeito. Talvez num determinado momento o cara ache que é favorável, mas em um determinado momento ele deixa de ser favorável. Então eu busco ser independente na reposição do meu estoque. Eu não dependo de um fornecedor. Porque se aquele fornecedor achar que não quer mais vender para mim porque ele conseguiu um meio melhor, tá tudo certo. Tem outras formas, né? Eu não posso ser dependente ter só uma instituição financeira, né? Porque você não vai fazer para todos os clientes, você vai fazer para aqueles clientes que atendem os teus pré-requisitos. Você não pode depender de só um canal de venda, vou só fazer o Instagram aqui. Se o Instagram parar de performar, e aí? O que vai acontecer com a tua loja, né? Então, essa independência, tendo bons parceiros, que é o caso do que você traz aqui, ela vai muito de acordo com o nosso propósito que a gente pensa aqui, né? Perfeito. Então, foi muito bom para mim também, porque não pense que eu estou aqui promovendo o podcast, fazendo podcast, mas eu aprendo muito, né? E eu saio aqui dessa conversa nossa, né? Com certeza que vamos ser ainda mais parceiros, né? Exatamente por essa frase aqui, ó. Queremos ser meio e não fim. E, Rodrigo, acho que é muito importante aqui nesse momento que você trouxe. Primeiro, assim, fico muito contente porque os nossos propósitos estão totalmente alinhados, né? E você trouxe um ponto, né, que de novo eu falo do fim, né? Porque não dá para exigir exclusividade no mercado como a gente está hoje, a dinâmica como a gente tem, né? Essa questão de exclusividade, ela primeiro, né? Eu sei até onde eu posso te atender. Né? E a minha participação dentro do negócio de um parceiro é pelo reconhecimento do meu atendimento e da experiência que eu gero para ele. Exatamente. Porque a tua performance é consequência. Isso, ela é consequência, ela não é uma questão de exigência. Por isso que eu digo, eu não posso tentar interferir em algo porque eu posso prejudicar o resultado do teu negócio. Então, o meu negócio é ser o mais atrativo no dia a dia com você. E fico muito contente assim, de participar contigo. Já te disse algumas vezes assim, o quanto que eu fui o incentivador na nossa última reunião, de poder participar com você ainda mais. Era um desejo que eu tinha, e ver hoje a marca do C6 aqui ao seu lado, para nós, é um motivo de muita honra. Você é um dos grandes empresários desse segmento, você é uma pessoa que é uma referência para muitos parceiros, além de ser um ser humano, um profissional muito do bem aqui que a gente se relaciona no dia a dia. E dizer para você que é uma honra, é um orgulho para nós participarmos. E é muito bom ver empresários que pensam como você, porque isso só mostra para onde vai o nosso segmento com todas essas evoluções. Porque eu quero assim, que o banco que seja, até eu prezo muito aqui com o nosso FNA e com tudo, eu quero que o banco que seja o nosso primeiro banco, vamos falar de banco mesmo, né? De financiamento, eu quero que ele seja o primeiro banco porque eu quero que ele seja o primeiro banco. Exato. Eu não vejo muito sentido, e acontece muitas vezes, o primeiro banco do lojista, o lojista odeia trabalhar com aquele banco, mas ele acaba tendo como primeiro banco por causa de situações que ele acabou... Só que a primeira oportunidade que ele tiver... Ele vai trocar. Ele vai trocar, né? Vai. Então, quando você constrói isso sólido, você está pensando num projeto de longo prazo, não é só de curto prazo. Então, parabéns. Obrigado. Então, Danilo, eu quero demais agradecer ao C6 por disponibilizar, né, o tempo. Eu sei que o tempo, o cara que cuida do Brasil inteiro, né, tá aqui disponível, tá o Maico aqui também cuida de metade do Brasil, né? Amanhã vai estar o Toninho aqui, eu sei quanto custa, né, para a instituição disponibilizar e vocês dedicarem seu tempo aqui junto com a gente. Quero agradecer para você, né, de você ter conseguido aqui participar para a gente. Obrigado. E também para cada um das pessoas que assistiu, né? O podcast, né? Tá dando essa preferência para a gente. E lembrando que o nosso podcast vai ser transmitido pelo canal do YouTube e também pelo Spotify. Então, muita gente hoje escuta no Spotify, às vezes dirigindo, trânsito, às vezes ficar ouvindo uma notícia lá no rádio, vai ouvindo conteúdo que agregue, né? Perfeito.
E eu queria falar para você olhar para aquela câmera ali Sim. e mandar uma mensagem final para as pessoas que assistiram a gente aqui. Perfeito. Primeiramente, Rodrigo, agradecimento novamente, dizer para você que estaremos ao seu lado hoje, estaremos amanhã durante o dia todo ao seu lado. Foi um prazer para nós estarmos aqui. Aqui é uma questão de investimento, mas um investimento no segmento e naquilo que a gente acredita e nos nossos propósitos são muito parecidos com o seu. E dizer aos nossos parceiros, né, que acreditem em iniciativas sempre como essa, iniciativas que façam com que você consiga visualizar o seu negócio com uma amplitude cada vez melhor, né, para que você faça que o seu negócio seja mais sustentável a cada dia. Como eu disse, um negócio de sucessão, né? Olhando para frente, olhando para a evolução do seu negócio e principalmente fazendo com que você, parceiro, consiga, com iniciativas como essa, acompanhar e evoluir juntamente com a dinâmica do negócio, com a dinâmica do mercado e com a dinâmica do mundo. E nós, como C6 Bank, temos a honra de estar aqui, o prazer de estar aqui e fomentar sempre esse tipo de iniciativa. Tudo que desenvolve, tudo que agrega valor ao empresário do nosso segmento, fala com a continuidade do nosso segmento, que é a razão de nós estarmos aqui. Esse é o ponto central. Obrigado aí por todos pela atenção e contem com o C6 sempre aí. Não, e esse homem, além de ter todas as funções, mas fala bem, né? Obrigado, Rodrigão. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Tamo junto, conte comigo. Tamo junto. Valeu, Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau.